fenômeno elétrico, uma descarga elétrica de alta intensidade. Tem a sua origem ou na nuvem e vem para o solo. Muitas vezes fica dentro da nuvem, nem vem para o solo. Ou tem a sua origem no solo e vai para a nuvem. Eu estava na porta de casa, minha mãe lavando louça, ela acabou de falar, 10, 20 segundos, tim! Eu só vi que eu estava atingido pelo raio depois que eu estava sentado numa cadeira. Eu perguntei o que aconteceu, né? E o médico, tá tudo bem, mas foi só um raio que caiu na tua cabeça, né? Fizeram umas imagens aí na hora, lá no dia, lá, que eu vejo a imagem, nem parece que sou eu que estou sendo socorrido ali. Eu não me sinto lá naquela imagem, entendeu? A gente ficava só esperando, vai passar a chuva. Quando fui ver, tinha 4 pessoas estendidas na praia. O raio caiu e matou todos esses animais. Eram animais que produziam leite e animais de valor agregado alto. Não foi eu o único que perdi animais. Aqui na região, se você for procurar, muita gente perdeu. Aquele canal luminoso principal que a gente enxerga o risco no céu, aquele risco chega a 30 mil graus Celsius em média. Ele esquenta o ar de 25 graus em média para 30 mil graus Celsius em média em frações de segundo. Isso é uma bomba. O ar se expande e aí você escuta o trovão. O pessoal fala de trovão, mas trovão na verdade é o barulho, né? Então, mas os mais conhecidos é raios e relâmpagos, né? Que são, na verdade, a mesma coisa. No mundo científico, relâmpagos são todas as descargas na atmosfera e raios são aquelas que conectam com o solo somente. Isso no mundo científico. Mas no mundo fora da ciência, a palavra relâmpago é mais associada com a luz e o raio com a parte elétrica. De maneira simplificada, a gente pode dizer que o raio é um grande curto-circuito. É uma descarga elétrica, se é que a gente pode chamar de curto-circuito, uma descarga que tem comprimento de alguns quilômetros, né? 3, 4, 5, 6 quilômetros, mas no fundo é uma grande descarga elétrica. Um raio tipicamente dura uma fração de segundo, 1/3, 1/4 de segundo. Mas alguns raios podem durar bem mais tempo, 2 segundos. Isso para um raio é uma eternidade. Nenhum sistema de proteção no mundo está preparado para raios com essa duração. Eles acontecem principalmente nos oceanos, onde existem muito menos raios do que nos continentes. Isso é porque o mar muda as condições atmosféricas e favorece a formação desses super raios. Mas eles também ocorrem nos continentes, e em todos os continentes do mundo. O que eu mais fico impressionada é que cada raio é diferente do outro. Você pode ver, eu já assisti mais de 1000 casos e todos eles são diferentes. Não, você fala assim, você começando a assistir um vídeo e fala assim, esse vai reagir assim. E não, ele vai para o outro lado. Esse vai conectar aqui. Não, conecta outro lugar. Então todos é um diferente do outro. Eu fiz física e eu falei, eu quero estudar uma coisa que eu veja, não uma coisa que são só números. Então, e o raio é um espetáculo. É Marcelo Saba, do INPE, dos Relâmpagos. Obrigado. Tudo bem? Bom dia, Marcelo. Bom dia. Tem que perguntar para ele o que acontece quando tem raio lá em cima. O que acontece? Você sai correndo e deixa o raio cair. Quando o ímpio vem pra cá, já tá tremedeira nas pernas. Que é sinal que tá vindo raio pra frente. Nós viemos para cá em dezembro de 2011, sem saber se ia ter raio para cima. Porque é o seguinte, para você observar raio para cima, a gente sabia que tinha que ser um lugar alto, uma torre em algum lugar alto. Nós filmamos mais de 5.000 raios lá e nunca filmamos um raio para cima. Falou, onde que a gente vai? Vamos para São Paulo. Aí tinha 2 opções, a minha briga com ela era a seguinte, eu achava que tinha que vir olhar para cá, ela falou que tinha que olhar para Paulista. Porque lá tem muito mais torre do que aqui. Nós temos um equipamento lá em cima, se vocês quiserem filmar de perto.
e fazer uma ginástica para subir na laje lá. Já dá o tripé, já. A gente não faz pela notícia, né? Parabéns. Muito obrigada. Ela construiu essa casinha de cachorro aqui. A gente tem todos os computadores, tudo aqui dentro. Mas dá um trabalho, dá um trabalho. A gente meio, depois que a gente olha para trás, começa a falar, maluco. Né? Esse é o principal equipamento que ele mede duas coisas: a velocidade do vento, a direção do vento, direção e velocidade, e aqui mede o campo elétrico. O que é o campo elétrico? A quantidade de eletricidade que tem em cima da gente. O pessoal fala, o raio sobe ou desce? O raio desce, ponto. Ele sai da nuvem e vem para o sol. Em pouquíssimas ocasiões, em muito poucas ocasiões, como nós estamos hoje tendo a oportunidade de conhecer um local onde acontece isso, o raio sobe. Os raios ascendentes me tomaram toda a atenção, porque eu quero saber como que eles começam. E ninguém sabe até hoje o porquê. E o raio para cima, ele é diferente. O raio para cima, como ele sobe, ele, em vez de se ramificar assim, ele se ramifica assim. Então é uma coisa totalmente assim. A primeira vez que eu olhei um raio ascendente, diferente. Eles se espalham a 10, 20, às vezes centenas, chega a 100 quilômetros a extensão dele. Ele não existiria se o homem não tivesse erguido essas torres aqui. Então nós estamos produzindo raio, que não existiria se não fosse a torre de telecomunicação. Né? O Brasil, por ser grande e ter muito raio, é claro que existia raio para cima, a gente não sabia onde. Então, nós filmamos o primeiro raio para cima em 15 de janeiro de 2012. Os 3 tipos de raio que existem estão registrados nessas 3 fotografias. O primeiro é o raio descendente, na segunda foto nós temos o raio ascendente, e na terceira, o intranuvem, aquele que não toca o solo, né? Quando a gente fala de raio descendente, ele pode acontecer em qualquer lugar. No raio ascendente, não. É sempre de alguma estrutura muito alta. Então, raio descendente, que é 99%, pode acontecer e ele pode acontecer em qualquer lugar. Essas nuvens, elas formam gelo dentro delas, porque elas são tão grandes e tão altas que as temperaturas lá em cima são em torno de 50 graus abaixo de zero em média. A água congela em pequenas partículas de gelo e esse gelo começa a colidir um com o outro, é como se você tivesse um grande liquidificador. E esses gelo batendo um com o outro começam a gerar carga elétrica por atrito. E essa carga elétrica vai acumulando. Então a nuvem ela vai se carregando de eletricidade como se ela fosse uma bateria. Ela vai carregando, carregando. À medida que ela vai crescendo, chega uma hora, tem tanta eletricidade dentro dessa nuvem que começa a faiscar. Então começam a gerar os primeiros raios que ficam dentro da nuvem, que a gente muitas vezes não vê. Chega um determinado momento que tem tanta energia dentro da nuvem que ela já está tão grande que aí começam os raios vir para o chão. As intensidades das correntes elas podem variar desde 2.000 até mais de 200.000 amperes. Né? O ampere é a unidade de medida da corrente elétrica. Então, para que a gente possa estabelecer uma comparação, uma lâmpada de 110 volts e de 100 watts de potência, a corrente que passa pelo filamento dessa lâmpada é de aproximadamente 1 ampere. Então, um raio ele pode ter uma intensidade de 2.000 a mais de 200.000 vezes a corrente que passa pelo filamento da lâmpada. Se nós pensarmos nos limites geográficos que compõem os países, o Brasil é o país com maior incidência de raios do mundo. Em média, 50 milhões de raios por ano. O segundo país nesse ranking é a República do Congo, com cerca de 35 milhões de raios por ano. E os Estados Unidos, o terceiro, com um pouquinho menos, 32 milhões de raios por ano. Qual é a região do mundo onde caem mais raios? É interessante que essa região não está no Brasil. Está lá no centro da República do Congo, onde chega a acontecer mais de 20 raios por quilômetro quadrado. A segunda região que briga, vamos dizer assim, lado a lado com essa região da República do Congo, é um lago chamado Lago Maracaibo, no norte da Venezuela.
tão grande a incidência de descargas desse lago que no passado, há 200 anos atrás, muitas vezes as naus se guiavam pela luz do céu que vinha dessa região. Para lá é a Venezuela. Mapa de incidência de raios no Brasil, hoje a região que mais cai raios no Brasil é a região amazônica. Do Sudeste, São Paulo é um dos locais que tem mais raios. Isso aqui é uma grande placa de cimento. Tem muito asfalto aí. E por ter muito asfalto, esquenta mais do que o entorno. Se São Paulo tem a questão da urbanização como ponto principal na formação de tempestades e raios, Manaus não tem a ver muito com a urbanização. Manaus tem a ver com a região onde está inserida, né? Uma região quente, né? Uma região úmida, né? E sujeita às tempestades próximas ao encontro dos ventos dos dois hemisférios, o hemisfério sul com o hemisfério norte, que facilita muito a formação de tempestades. Ar mais quente é ar mais leve. Ar mais leve, mais fácil ser jogado para cima. E esse é o começo de uma tempestade. É pegar ar com umidade e jogar para cima. Apesar de o Brasil ser o campeão mundial de raios, as pesquisas aqui começaram muito tarde, né? A primeira pesquisa mais intensa sobre os raios aconteceu na década de 20 e 30 do século 20, né? 1920, 1930, lá naquele famoso prédio em Nova York chamado Empire State Building. Mas o Brasil não tinha nada de pesquisas até final da década de 70, em 1970. Aonde? Aqui no INPE, né, com a criação do ELAT. Depois, na década de 90, o ELAT começou a trabalhar junto com a NASA nos Estados Unidos para medir raios no espaço. E aí, então, o Brasil começou a se inserir nessa pesquisa mundial. Hoje, o Brasil é um dos países com maior pesquisa sobre raios no mundo. Nós fomos com esses equipamentos para os Estados Unidos. Estava lá no grupo, um grupo formado por outros americanos. E nossa missão era ir atrás de uma tempestade para filmar os raios. Mas no grupo tinham 3 pessoas, sendo que uma delas era uma pessoa que tinha feito várias vezes programas para a National Geographic sobre tornados. Ele era uma pessoa experiente, com 30 anos de estudo de tornados. Só que o tipo de pesquisa dele era bem... Ele tinha que jogar o equipamento dele no caminho que ele achava que o tornado ia fazer, que é de medição direta. Então ele vinha, passava, entrava dentro do carro e andava. Então ele tinha que esperar o tornado acontecer, ver, ó, tá vindo nessa direção e vamos lá. E no final do dia perguntaram, cadê o Tim? Onde que está o Tim? Foi ele, o filho dele e mais um amigo. E nunca mais voltaram, porque o tornado fez uma curva inesperada lá e jogou o carro deles, arremessou o carro deles para cima. O carro deles ficou pequenininho e morreram os 3. Acho que pode ter sido que o raio dele tem que ficar preso na lama ou alguma coisa assim, porque ele era muito experiente. Alguma pane elétrica no motor do carro que ele não conseguiu fugir a tempo do tornado. An amazing sight! Todas as fotos que a gente tira é daquele lugar lá. Lá tem uma pessoa que fica com 4 câmeras. Tem uma câmera ali. O tempo todo, 24 horas. Ele mora lá, é a casa dele. Apartamento dele, particular dele. Ele abre a janela, tá lá o Pico do Jaraguá, as 2 torrezinhas. Aí deu tempestade e ele tá filmando. Então tá todo dia filmando. Eu estou produzindo para o INPE, né, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Eu gostava de observar os raios, principalmente aqueles raios que hoje eu conhecido como spiders, né, ou aranha, né, aqueles que se espalham nas nuvens, né, eles nem chegam a tocar solo. Aqui eu faço a filmagem com 2 câmeras rápidas, né? Uma gravando a 56.000 frames por segundo, ou seja, 56.000 quadros por segundo. E aqui a 70.000 quadros por segundo. Enquanto que esse foca uma visão mais aberta e essa aqui é mais fechada para fazer uma análise melhor
dos raios que estão saindo das torres do Pico de Jaraguá. Uma câmera comum, essa de celular, ela registra 30 a 60 imagens por segundo, ou seja, em 1 segundo de gravação, ela faz 30 imagens. Uma câmera em alta velocidade, hoje a gente tem de 20 até 100 mil imagens por segundo. Então, detalhes que você não vê a olho nu, com essas câmeras você consegue ver tudo, que é isso que a gente realmente precisa para ver, para estudar os relâmpagos, né? E aqui eu utilizo uma câmera fotográfica de alta resolução, que me permite fazer a captura do raio automaticamente, sem minha intervenção. Fora isso, também utilizo mais 3 câmeras auxiliares, como esses 2 que estão aqui à lateral e uma mais à esquerda. Como grava vários frames, né, até 100 mil frames por segundo, então eu consegui ver passo a passo do raio subindo, rastreando, recebendo descargas. Diria até o seguinte, que fogos final de ano, para mim, já não me atrai mais, porque todo ano é a mesma coisa, enquanto que cada raio é diferente, né? E só olhando detalhadamente o que o raio faz, né? Cada raio faz, é impressionante, impressionante. É isso que me fascina. A gente vê tantos prédios numa cidade, tantos locais, tantos alvos possíveis de impacto de um raio. Por que o raio escolhe um e não outro? E quando é que esse local que foi escolhido está suficientemente protegido? É isso que a gente estuda, a gente quer saber como é que o raio atinge o solo, como é que ele se conecta nas estruturas que estão no solo, e se essas estruturas estão suficientemente preparadas para aguentar o impacto do raio. Quanto tempo que o senhor tem aqui? 48 anos. E quando tem raio? Quando acontece isso, a única coisa que a gente pode fazer é rezar, não tem mais nada que possa fazer. O meio rural é a circunstância com maior casos de mortes por raios. Não é porque há mais incidência de raios, e sim é porque as pessoas estão mais expostas. A propriedade de Ney Scarpa está a 47 quilômetros de São José dos Campos, no interior de São Paulo. Aqui ele cria cavalos e gado para a produção de leite e queijo. Há 10 anos, um raio atingiu meia dúzia de animais. Quando o raio atingiu esses animais, porque caiu em cima lá, quando eu cheguei, elas estavam todas mortas, duras. Você não consegue mexer com as vacas, elas ficam todas bem assim, duras mesmo. Algumas semanas depois, outro raio devastador atingiu a casa da família. Aqui na sala, num dia de chuva forte com raios, nós tínhamos uma televisão colocada aqui nesse ponto, e a antena da nossa televisão ficava num ponto alto do pasto. Num dos raios que pegou pela antena e veio cair aqui dentro dessa sala, ela estourou a televisão e saiu toda a massa da parede aqui. Quando nós chegamos aqui, levamos um susto com o estado com que estava essa sala aqui. Por sorte nossa, nós não estávamos aqui nesse dia. Na época tinha uma pessoa que estava escondendo da chuva aqui. A hora que estourou, ele saiu correndo na própria chuva de medo do que tinha acontecido. Quer dizer, ele veio para cá para se esconder do raio. E o susto foi maior do que se ele estivesse lá fora. Ele saiu correndo. E só voltamos para cá quando colocamos essa antena aí fora, essa torre aí fora. Tive um primo do meu pai que infelizmente veio a falecer. Começou a chover e ele foi fechar a porteira para os animais não saírem. Na hora que ele colocou a mão na cerca, caiu o raio na cerca e ele foi atingido diretamente. Ele até tentou, ele caiu, levantou, mas logo morreu lá mesmo, no local. A irmã dele pegou e falou para mim assim, ele morreu porque ele estava com canivete no bolso e eu não estava com a capa e estava molhado. Eu tentei ainda convencer as pessoas, falar assim, não foi pelo canivete, não foi por ele estar molhado. Sim, porque ele estava com a mão na cerca. O fato que levou ele a falecer
foi o seguinte, a cerca elétrica, essa especificamente, não tinha aterramento. Então, quando ele colocou a mão na cerca, ele foi o terra. Então, veio tudo nele e o caminho melhor para o raio para ir para o chão, infelizmente, foi ele. Na Praia do Sonho, litoral sul de São Paulo, Taline Campos, de 25 anos, caminhava durante uma tempestade no primeiro dia de 2017. Era mais ou menos 4h30 da tarde, quando ela foi atingida por um raio. Eu já vi esse filme, já tive a oportunidade de ver, e não dá para ter certeza se esse raio atingiu essa pessoa ou se esse raio caiu na água atrás da pessoa. Para o leigo, caiu um raio, a moça foi atingida por um raio. Só que aquela imagem é muito difícil de tirar conclusões, sabe, do que aconteceu. E o que você vê na câmera é um reflexo do raio, aparentando que ele está na pessoa ou até mesmo na frente da pessoa. Nós estamos discutindo, debatendo, tentando entender o que aconteceu. Pode ter sido uma descarga direta sobre ela ou, eventualmente, uma descarga bem mais forte, próxima. E daí partiu dela uma descarga ascendente por causa daquele efeito de conexão entre o raio que desce e as estruturas que estão na Terra. A minha sugestão, com base na pesquisa histórica, na experiência que eu tenho, é que esse raio deva ter caído na água. E essa pessoa foi atingida pelas pernas, né, que ela estava próxima à água. E é por isso que ela sobreviveu. Porque dificilmente, muito dificilmente, uma pessoa atingida diretamente por um raio sobrevive. E Taline sobreviveu. Um mês depois de hospitalizada, recebeu alta para tratar em casa as queimaduras graves no corpo. Raio e água não combinam. Você nunca deve estar dentro da água quando está tendo uma tempestade, seja numa piscina, seja no mar. E muitas vezes tomando banho também não é recomendável. Se as pessoas puderem evitar tomar banho durante uma tempestade, se ela estiver muito próxima de você, melhor, porque você vai estar todo molhado de baixo ali. Caso um raio atinja a sua casa e alguma proteção falha, o raio vai chegar até você pela água. Água é um excelente condutor de eletricidade, em qualquer circunstância. Então, se você está molhado na chuva, é mais perigoso do que às vezes você está seco. Pergunta essa já me fizeram assim, mas vem cá, mas isso não acontecia no passado? Mentira. O maior evento de morte por um raio nos últimos 20 anos foi em Praia Grande, há cerca de 1 ano e pouco atrás, no véspera do final de ano, onde 4 pessoas morreram atingidas por um raio. Esse é o recorde? Não. O recorde de mortes por um raio no Brasil é 6 pessoas em Santos em 1936. Então isso já existia. Onde que eu descobri isso? Numa biblioteca nos Estados Unidos. Porque no Brasil não existe registro. A cara dos dois. Iguaizinhos. Nossa, aqui eles estão muito parecidos. Eu sou mais velho. Eu sou o primeiro. Quem morreu? Meu irmão, a esposa dele, Andréia, sobrinha deles, Kátia, e o sobrinho deles, o Luciano. Eu estou há quase 30 anos reformado do Corpo de Bombeiros. Com tanto tempo eu trabalhando com fogo, eletricidade e acidentes graves, então isso não me fez sentir como eu senti na hora daquele raio quando caiu lá na Praia Grande. Estava começando a chover, estavam caindo, começando os primeiros pingos. Eu estava na água com a Kátia, com o Luciano. Aí a Kátia falou para mim, gente, vamos embora, pelo amor de Deus, eu morro de medo de trovão. Nós estávamos na praia, pronto para sair. O meu irmão estava com um guarda-sol, que na hora era guarda-chuva, né? Já quase saindo, já tínhamos tomado a nossa cervejinha, caipirinha na praia, que é habitual. E eu escutei um barulho.
Ele como algum pacote caído no chão. Quando fui ver, tinha 4 pessoas estendidas na praia. Eu me assustei. Falei, o que houve? Chega de brincadeira. Aí eu falei, levanta. Foi o momento que eu me abaixei para pegar a bolsa. Na hora que eu me abaixei para pegar a bolsa, eu só escutei um grito. O grito dos 4, de uma vez só. A única coisa que eu lembro é ver os olhos dos 2 assim arregalados, do meu pai e da Andréia, minha madrasta. E aí os 4 foram arremessados para longe. Agora de arremessar longe eu não percebi. Para mim eles caíram assim na minha frente, né? Mas na verdade os 4 caíram ao mesmo tempo e fez aquele barulho de um objeto de grande volume cair no chão. Uf. Quando eu olhei para frente e vi os 4 caídos, eu ainda gritei para chamar. Eu falei, gente, vamos sair daqui, caiu o raio. Vamos embora. Perto da família Peixoto, havia outra que adiou a saída da praia quando a tempestade chegou. Eu tive a oportunidade de conversar com eles, né? E ver que eles viram que a tempestade estava se aproximando, eles estavam próximos das pessoas que morreram, eles viram a tempestade se aproximando, mas eles ficaram protelando a saída da praia, protelando. Até que em um determinado momento, o pai falou o seguinte, não, vamos embora. Mas antes, deixa eu lavar o chinelo na água. Ele foi com os 3 filhos lavar o chinelo e a mulher ficou na areia. A mulher foi atingida indiretamente por um raio, teve parada cardíaca respiratória. Ele correu e com massagem cardíaca e respiração boca a boca salvou a esposa dele, né? E tudo isso por quê? Para lavar o chinelo. Quando me perguntam, você viu o raio, você ouviu o barulho? Eu não lembro de ter visto o raio nem de ter ouvido barulho algum. E a minha filha que estava junto comigo, encostada em mim, ela gritava muito. Ela tampava os ouvidos e falava, mãe, tá doendo meu ouvido, o barulho foi muito alto, mãe. Então eu atentando para ela e sem entender direito o que tinha acontecido. Eu já fui do Corpo de Bombeiros também, né? E por instinto, a primeira intenção é chegar e já verificar os sinais vitais e começar o procedimento. E então na hora já comecei a ver os 4, uma análise assim de 2 segundos. Meu pai, pela idade que ele tinha, por problema de hipertensão, eu já imaginava que isso tivesse acontecido. Então eu fui na próxima pessoa que estava na minha frente que fosse mais jovem, que no caso era minha madrasta. Já fui na boca dela e junto com o bombeiro contando, vamos lá. E aí, num determinado momento, um dos bombeiros falou, ela tá voltando. Nós temos um sistema elétrico dentro de nós. Quando passa uma corrente elétrica que é muito maior, ela bagunça tudo. Pode gerar parada respiratória, né? Ou parada cardíaca, é o mais frequente. Mas, enfim, não teve jeito. Na maioria das vezes ele não mata, ele deixa sequelas. 2/3 das pessoas atingidas por raios sobrevivem. 1/3 vem a falecer. Mas 2/3 sobrevivem. Quando chovia na praia, meu pai pegava o guarda-sol e a gente se abrigava da chuva. A gente ficava só esperando, vai passar a chuva, vai passar. Porque o guarda-sol é de metal, né? Isso daí o Corpo de Bombeiros informa. Toda a haste dele, se for de metal, não pode, ela tem que ser utilizada de madeira. Toda a minha vida era ele que regia. Tudo eu fazia em função dele. Ele era o meu ídolo. Sempre foi, desde de pequena, era tudo papai. Sempre foi meu ídolo. É uma condição bem difícil hoje sobreviver com essa falta. Se tivesse um sensor desse na praia, a pessoa vê o nível de campo elétrico, fala, olha, tá 10.000 volts por metro, 12.000 volts por metro, vai acontecer um raio. Não precisa nem ver o raio, você olhando a quantidade de carga elétrica que tem na nuvem. E dá para avisar com antecedência? Dá para avisar com antecedência. Com quanto? 10, 15, 20 minutos de antecedência, às vezes até com 1 hora de antecedência, você vai dizendo, ó, limpa a área que tem nuvem e tempestade começando.
Bom dia, senhores. Bom dia. Nós temos uma fundação de apoio que faz esses contratos de parceria com essas empresas para que a gente receba esses recursos para investimento na infraestrutura de monitoramento. Buenas, tudo bom? Esse daqui é o centro 24 horas que a gente tem de monitoramento. Aqui funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano. Esse aviso é gerado para esses parceiros que nós temos aqui, que são normalmente na iniciativa privada, que faz os contratos de prestação de serviço. A gente tem setor elétrico, a gente tem construção civil, a gente tem mineração, a gente tem petroquímica, petróleo, empresas que precisam desses alertas porque eles têm muitas pessoas trabalhando a céu aberto, que são os locais de risco, eles têm processos, atividades que são muito perigosas se forem executadas e forem pegas de surpresa por uma tempestade. Nós temos atividades, por exemplo, em altura, que você tem pessoas em cima de torres, em guindastes, e se uma tempestade chega sem aviso, você pode ter risco de acidentes muito graves. No começo, o pessoal às vezes fica até um pouco assim descrente, porque acontece da gente estar vendo uma tempestade se aproximando e eles lá não. Então, às vezes, chegam até a comentar, né? Nossa, mas aqui ainda está sol. E conforme eles vão conhecendo o trabalho, aí, na hora, eles já acatam e já sabem, eles mesmos já falam e ficam preocupados, inclusive, né? Porque aí eles vão entendendo como é que funciona essa dinâmica. Porque esse é o nosso trabalho, de avisar antes que a tempestade chegue. Você tem uma previsão meteorológica que vai te dar uma probabilidade de ocorrer aquela tempestade naquela região, e você tem um outro nível de previsão que é o alerta, onde você já sabe que ela vai acontecer naquela região com alta possibilidade de gerar raios no local. Não tem como a gente dar 100% de acerto, é claro, estamos lidando com um fenômeno. Porém, na maioria dos casos, a nossa assertividade é muito grande. Então, pode ser que não caia raio no alvo específico, que é o nosso foco, mas com certeza a chuva em si, a tempestade, ela chega muito próxima do alvo. E o que também ocasiona dano, porque você tem vento, você tem a descarga em si, muita chuva. Então, tempestade é sinônimo de problema. Essa empresa já está em alerta. A quantidade de raios já dentro dela. A construção de uma termoelétrica. É do Rio Grande do Sul, fica na divisa com o Uruguai. Ali é uma região de grande incidência de raios. Já aconteceu da gente ligar, dar o alerta, depois a gente acompanha todo o processo, a gente faz a liberação, que é quando a nuvem já se dissipou, não há mais risco de tempestade, e quando a gente ligava para avisar, olha, agora já não tem mais perigo, né, o alerta foi liberado, e eles próprios nos agradecerem, porque eles voltaram para o local e tinha gado morto, árvore quebrada, caída, já tiveram danos em equipamentos, mas graças a Deus nada humano. Então é gratificante para a gente isso, esse trabalho. Quando a gente vê tempestades acontecendo em locais que não estão sendo monitorados por nós divulgamos essas informações. Nós temos um portal público. Se você abrir aqui, você vai ter os alertas de tempestade severa. Você vê que nós estamos com alertas de tempestade severa para todas as regiões do nosso país, porque nós estamos em pleno verão. Mas o alerta específico só vai para esses pontos, porque a gente também não tem condições de gerar alerta para todos os municípios do país, porque o país tem mais de 5 mil municípios e a gente não tem condições de fazer isso pontualmente. O tio da minha mãe morreu atingido por raio saindo de casa, quando abriu a porta. E tem um amigo da minha irmã que morreu semana passada, que estava pescando num açude no Rio Grande do Sul. Mais de 100 mortes ocorrem devido a um raio no Brasil por ano. Eu moro em Itaquiraí, Mato Grosso do Sul, a 450 quilômetros da capital Morena, que é Campo Grande. Lá é o lugar sertanejo, né, que nós residimos lá. Bom demais. Eu era peão de rodeio, montaria. Era o meu ganha-pão também, né, que eu vivia disso. Tive pouco tempo de rodeio. O pouco tempo que eu tive, eu ganhei uma grande experiência como atleta, sem saber que eu era um atleta. Mas eu fazia as coisas pensando em ser peão, mas não imaginava que eu era um atleta.
A minha vida de acidente começou em 2005, dia 10 de janeiro, onde o boi pisou na minha cabeça, no meu maxilar, quebrou tudo aqui, virou uma sopa de osso na minha boca aqui. Em 2005 também, dia 10 de novembro, o ônibus passa por cima de mim e deixa eu paraplégico. Dia 25 de 2006, eu bato uma árvore a 100 por hora com um amigo meu lá, numa carreira de esgamenta, eu fraturei o fêmur da perna. Em 2007, mais ou menos pelo meio do ano, eu em casa, na porta de casa, entendeu? Bem de boa lá, tranquilo, minha mãe falando comigo, e tava chovendo muito forte, chuva mesmo, uma forte tempestade. Aí eu falei pra ele, Fernando, não fica na porta não, que é perigoso, porque é perigoso você ficar na porta aí por causa do relâmpago. Minha mãe falou assim, Fernando, você não fica sem chinela que é perigoso, é perigoso cair um raio e pegar no você. Eu falei, não mãe, relaxa, para com isso aí, não cai ninguém não. Deu aquele relâmpago assim, e o choque bateu nele, e derrubou ele aqui na porta, aqui. Ele ficou assim, todo paralisado, os músculos tudo contraído, duro, sem falar nada. Na hora que eu não escutei, eu só vi que eu estava caindo, que me jogou para riba. A imagem que eu tenho na minha cabeça é que eu vi o meu pé no ar. Eu falei assim, mas o que meu pé tá fazendo aí? Eu passou aqui na minha cabeça, não sei que jeito que... Meu pé no ar. Aí nisso eu caí no chão, já não senti mais eu cair no chão. Eu tava lavando louça, eu larguei e tinha com o dinheiro, com as mãos tudo molhadas. Aí a hora que eu coloquei a mão nele, ele tornou a ficar ruim, ficou pior. Aí nisso eu tentei levantar ele na cadeira, eu coloquei ele na cadeira, ele ficou assim, ele sentou, mas ele ficou todo assim, desafigurado, assim, sem noção das coisas. Eu caí tudo torto, meio estrufiado, meio os nervos ali contraído, aquele negócio meio... O meu bíceps veio para debaixo do meu sovaco. E eu falei, caramba, eu tô tudo torto, tudo entrevado. Aí que eu fui ver que eu tinha atingido pelo raio. 20% das mortes por raios no Brasil acontecem dentro de casa, um número muito alto. Nos Estados Unidos, apenas 1% das mortes ocorrem dentro de casa. Por que essa diferença? Porque as nossas redes elétricas e telefônicas, quando entram na nossa casa, não são tão protegidas como é nos Estados Unidos. Então, com isso, é mais fácil você levar um choque dentro de casa. 3 dias depois, eu fui sentir que eu tivesse feito um treino muito forte e eu fiquei muito cansado. Os músculos doendo, as costas contraídas, o peito, a garganta, alguns músculos da barriga também. Eu senti que eu fiquei assim, uns 3 dias depois, doendo aquele... O combustível na minha veia é o poeirão. Por onde passo deixo marcas no estradão. Eu sou do mundo, sou do mato, sou da terra. A minha história, eu quem faço, enfrento a guerra. A história de vida dele é interessante, né? Aconteceu muita coisa e tal, e mesmo assim ele superou e tal. Então acho que é o tipo de coisa que dá pra estimular as outras pessoas que acontece, né? Eu sou o peão. Tem um acidente que eu senti medo, foi o do raio, mas que eu fui e voltei. Por causa de um raio é uma coisa, uma energia muito poderosa, uma coisa além do ser humano. Os japoneses ficaram sabendo do meu caso também lá, né? Acabaram vendo umas imagens daí que tá pela internet. Aí eles ficam, mas você tá vivo ainda? O raio aconteceu em 28 de fevereiro de 1996. Vai completar agora 21 anos. O treinamento ia começar às 4 horas. Aí o Muricy falou, isso ele me falou que vamos sentar, que falta ainda uns 10 minutos e o tempo tá meio feio aí, né? Ah, não, eu vou ficar aqui, eu falei, eu não ficar aqui com os jogadores no meio do campo, batendo bola, brincando com eles ali. E aí o Muricy falou que quando ele sentou no banco na cobertura, no banco de reservas, olhou para o campo, um raio bateu na minha cabeça, me levantou 1 metro, 1,5 metro e eu tive parada cardiorrespiratória. Eu não me lembro de nada, eu não senti dor nenhuma, não me lembro de nada. Acho que por Deus mesmo, umas horas eu perdi a memória antes, depois. Aí tinha o detalhe de eu estar com uma correntinha que derreteu no meu pescoço. Eu tinha um apito de metal, que hoje não se usa mais metal, né? Depois desse fato meu aí, hoje é só de plástico. Derreteu a ponta dele aqui na minha cintura. O fato da pessoa estar usando um relógio metálico ou às vezes uma correntinha, um anel, isso não vai aumentar significativamente a chance dela ser atingida ou não, né? O grande problema é a pessoa normalmente já se encontrar em uma área de risco,
né, numa área muito aberta. Então, ela estando ou não com objetos metálicos, o risco vai ser alto de qualquer forma. O raio também estourou o meu tímpano esquerdo, mas depois de uns 2 meses aproximadamente fiz uma cirurgia, consegui recuperar quase toda a audição, só o segundo médico lá, eu perdi 20% do agudo. Olá. Cada hora a gente descobria um probleminha. Então, uma hora a gente descobriu que tinha sangue no ouvido, aí foi investigar o que era, aí viu que o tímpano estava afetado. Aí ele começou a andar, a sair do quarto na semi-intensiva, ele não fazia curva, ele estava completamente... Aí não sabiam se era problema no cerebelo, se era problema no ouvido. Esse aqui é o boné que eu estava usando, queimado aqui, ó, e abriu. Não sei como, mas ele abriu, não sei como, não sei explicar. O tênis que eu estava usando, ele abriu aqui, ó, essa meia aqui no caso, abriu aqui, ó. Se o raio cai nas imediações da pessoa, sei lá, algumas dezenas de metros, por exemplo, aí vai passar uma parte da corrente do raio, vai entrar por uma perna e vai sair por outra perna da pessoa. Nesse caso, se ela estiver usando um calçado, uma bota de borracha, a intensidade da corrente que vai passar pelo corpo vai ser menor. Nesse caso, a chance de sobrevivência vai aumentar. Vai ser menor o risco se ela estiver usando um equipamento de borracha. Falaram da minha condição física, o atendimento que eu tive na hora ali dos primeiros socorros, que é um assunto super importante sobre os primeiros socorros. Um mito é que a pessoa fica eletrificada, fica carregada eletricamente. Não existe isso. Uma pessoa que foi atingida por um raio, ela não fica eletrificada, ela não oferece risco nenhum para ninguém. Então tem que chegar naquela pessoa o mais rápido possível, ver se parou, se está batendo o coração, e aí fazer uma reanimação cardíaca ou respiratória. Eu apagava, eles me reanimavam ali e tal, né? Massagem cardíaca, pá. Foi muito bom, né? Ter alguém, ter pessoas que sabiam como fazer o primeiro socorro. Porque se não fosse, ninguém tivesse todos leigos ali, eu não estaria vivo. Eu fiquei no hospital 6 para 7 dias, saí numa terça-feira de manhã. Quando eu saí andando. A minha mulher me segurando uma mão e eu uma sacolinha de coisa que ela levou para o hospital ali, uma sacola, e ela com outra lá, e eu andando, mas uma preocupação de levar um tombo ali, né? Aquela passada bem lenta e tal. Não, meio tonto. Você estava andando no hospital, eles não deixam sair. Nenhum paciente sai sem ser de cadeira de roda. Nossa, tem imagem comigo de eu andando com uma sacola. Imagina, carregando sacola, então, nem pensar. Que eu falei eu aí, acho que isso aí foi quando a gente chegou em casa, talvez. Não. Nenhum paciente sai do hospital sem estar na cadeira de roda, entendeu? Estava um dia bonito, um sol maravilhoso, né? Aí eu parei, veio a minha mente, bem rapidamente ali. Falei, caramba, eu tô vivo, né? Tô podendo ver o sol, veio isso na minha mente. Falei, nossa, eu tô vivo e tô conseguindo ver isso aqui, esse céu. A vitória maior é essa, depois daquelas pequenas problemas que a gente teve, eu tô conseguindo sair daqui com ele vivo, que era o que eu queria. Ele estava na cadeira de roda, porque ele não estava andando direito, tudo. Aí eu engravidei no susto, a gente já tinha um casal. E aí veio mais uma menina e assim, nem passou pela minha cabeça que ela poderia nascer com alguma sequela, que ele poderia ter algum outro problema. E ela veio maravilhosa, cheia de vida, uma fofa, fortíssima. Então assim, o pessoal, nossos amigos brincam que ela é filha do raio. É, filha do raio. Você está completamente seguro dentro de um carro fechado ou de um avião. Nunca no nosso planeta morreu alguém dentro de um carro fechado ou dentro de um avião. Por quê? Porque objetos metálicos atraem raios, mas não deixam que os raios penetrem neles. Esse é o grande segredo. O avião ele tem uma estrutura nos equipamentos em que eles são ligados a uma barra metálica conectada na carcaça do avião. Então, quando um raio atinge, o potencial sobe todo mundo junto. O raio passa pelo avião, dissipa na atmosfera, baixa todo mundo e ninguém percebe. Então, todo mundo sobe, todo mundo desce o potencial elétrico, né, com a passagem da corrente elétrica e nada acontece no avião. Esse daqui é um raio dentro da nuvem filmado de um avião. Veja a lua, né, é de noite. O avião estava sobrevoando uma nuvem de tempestade e conseguiu bater a foto quando aconteceu um raio dentro da nuvem que ilumina a nuvem aí do lado direito. Uma questão que mudou muito para mim foi a questão do medo de raios. Então, filha de cientista que estuda raios. A minha mãe também estuda raios. Então, na verdade, meu pai e minha mãe são pesquisadores nessa área.
Mas até então era uma coisa que você escuta no almoço de casa, né? A partir do momento que eu tive contato com todas as pessoas que foram atingidas, que sofreram as consequências disso, passei a ver o fenômeno com outros olhos. Quando eu escutava um trovão, eu comecei a falar, não, peraí, eu também tenho que me preocupar. Então, a partir de então, a relação mudou. Os índios era visto como uma manifestação divina para trazer proteção para as tribos indígenas. Então, era uma coisa boa, mas que tinha um significado. A pessoa que era atingida por raio, ela tinha que ter sido atingida por um raio. E isso era, na verdade, uma manifestação divina para proteger a tribo como um todo. E eu sou intrigada pela ideia de que um segundo pode mudar a nossa vida. Um raio, a probabilidade de acertar uma pessoa é de 1 para 700 a 800 mil pessoas. Então, fazendo até uma comparação, é mais fácil você ser atingido por um raio do que você ganhar na Mega Sena, por exemplo. Um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Isso é o maior mito que existe hoje. O raio cai muitas vezes no mesmo lugar, muitas e muitas vezes, mais até do que a gente imagina. Um exemplo é o Pico do Jaraguá. Você, às vezes, num dia, você tem, em 20 minutos, 10, 12 raios acontecendo do mesmo ponto, da ponta da torre, saindo da ponta da torre. Se você tem árvores altas próximas de você, se o seu prédio é muito alto, né? Então a tendência do raio é conectar nos pontos mais altos. E se esses pontos mais altos tiverem para-raio, mais ainda. A ideia do para-raio é que o raio caia no para-raio. E aí é que tem que cair várias vezes no mesmo lugar. O raio hoje é utilizado para prever, por exemplo, mudanças climáticas. Então, a partir dos relâmpagos que ficam dentro das nuvens, é possível saber como vão ser as próximas décadas em relação à temperatura, em relação a mudanças climáticas. Algumas questões nos intrigam. Por exemplo, durante uma tempestade, você tem aí 15, 20 minutos onde os raios acontecem, os raios ascendentes para cima acontecem. Por que não acontece antes, por que não acontece depois? Por que exatamente nesses 20 minutos acontece um monte de raio e depois para? O que de especial tem a tempestade nesses 20 minutos que produz tanto raio para cima? Essa é uma questão que está nos intrigando. Todos os que trabalham com raios, de certa forma, são caçadores de raios. Sou autor dessa foto. Tirei numa tempestade que ocorreu aqui em São José dos Campos. A gente costuma fazer esse tipo de caçadas de tempestades para pegar belas imagens de tempestades aqui no Vale do Paraíba. Você pode caçar os raios na natureza, você pode caçar os raios na tela de um computador. Esse vídeo mostra a formação de uma grande célula de tempestade aqui em São José dos Campos, vista do prédio que a gente tem o sistema de monitoramento. A minha preocupação é enorme. Cada vez que dá um raio eu já lembro dele e fico apavorado, porque esse menino tem mania de querer ir atrás do raio, de subir na torre, não sei da onde, para observar o raio, que quer ir para outros países, para ir atrás dessas tempestades. Eu fico apavorada. A gente consegue enxergar a matemática por detrás disso na foto e na beleza que é a nuvem, né? Toda a dinâmica e o movimento a gente enxerga de uma outra forma. Nós pensarmos que toda pessoa que fica fascinada por tirar foto do fenômeno caçador de raios, nós temos milhares de caçadores de raios no Brasil. Acho que é que nem caçar Pikachu, né? Você gosta de caçar Pikachu. É bicho raro, é um prêmio quase, assim, é uma caça interessante. Você tem que ir atrás de um bichinho que é difícil de ver. Como diz minha mãe, ela sempre teve muito medo de raio. Ela falou, minha filha, o que você vai fazer nesse lugar? Ter uma filha caçadora de raios é muito louco. A única coisa que sempre tive medo na vida era de raios. Pois é, mas agora ela já se apaixonou também. Só de ver as imagens, só de ver o carinho que eu tenho pela pesquisa. Já levei meu pai já para poder ir filmar junto comigo. Depois de
procurar raios em 4 continentes, ela não fica mais nem um pouco preocupada com ela. Minha mãe, ela é assim, quando ela ouve um trovão, ela já lembra de mim. Tenho admiração porque ele, em vez de ele correr do raio, ele corre atrás do raio. É muita ousadia, não acha? Então fala, reza por mim aí, que tá bem. No mundo, agora, nesse momento, no planeta Terra, se estima que estão caindo 100 raios por segundo. O que eu acho que acontece mesmo é que a gente nunca acredita que vai ser com a gente. Eu tô colocando um monte de mensagem no Facebook, gente, toma cuidado, e ninguém acredita. Que a gente tá mandando, gente, mas por que tanta preocupação? Ué, claro que tem que ter preocupação. Em algum lugar está acontecendo raio, aqui não está acontecendo raio, mas em algum lugar está caindo raio agora, nesse momento.